Oi, gente, meu nome é Nayara, sou psicóloga, fui aprovada em primeiro lugar na residência multiprofissional, na ênfase Saúde da Família e Comunidade em Horizonte. Bem, eu conheci, no caso, a residência através do curso MS, foi exatamente em 2020, conheci o curso MS através das redes sociais, e eu fiquei encantada pela proposta da residência. Foi aí que eu comecei a estudar para a residência, mas eu sabia que não ia ser fácil. Até mesmo porque eu trabalhava em 2 lugares e não tinha como abrir mão do trabalho. Então eu estudava na hora do almoço, estudava no intervalo do lanche, chegava mais cedo no trabalho para estudar, entre 1 hora ou meia hora estudando. E às vezes quando eu não conseguia estudar durante o dia, eu tinha que estudar à noite, pela madrugada. Então eu tinha uma média líquida de estudo entre 1h30 a 2 horas por dia. Mas eu tentava manter essa disciplina de ficar estudando todos os dias. Então foi um ano, 2020 foi um ano muito cansativo para mim, foi um ano muito intenso. Mas eu estava dedicada para estudar e para passar na residência. Então eu abdiquei de vários momentos, momento de descanso, momento de lazer, momento com a família também, né? E outra situação que agravou bastante foi o meu quadro de saúde, até mesmo porque eu tenho um bursite no ombro direito. Então eu conseguia absorver mais conteúdo escrevendo, então eu escrevia muito e tinha momentos em que eu sentia muita dor no meu ombro direito, no meu braço. Então foi uma das coisas que eu senti bastante em 2020, né? E no dia da prova da residência, o que passava na minha cabeça naquele momento é que eu tinha que ser aprovada e que tinha que ser em 2020 minha aprovação. Então, esses pensamentos, muitos pensamentos na minha cabeça naquele momento me fez um pouco travar, bloquear também, né? Então, fiquei muito tensa, fiquei muito nervosa também e não conseguia administrar bem o tempo. O meu método de estudo era muito assim, eu via as videoaulas, né, através do material do curso MS, mas também eu resolvia muitas questões, né, então fazia revisão constante, todos os finais de semana eu tentava fazer as revisões de todo o conteúdo que eu vinha estudando, né, e era bem isso, a disciplina também, né, e ter que manter o foco, então foi o que me ajudou aí nesse processo de estudo. Sim, eu contei bastante com rede de apoio, né? Então tinha minha família ao lado, tinham meus amigos também, né? Mas a minha família foi o principal ali nesse processo dos meus estudos. Então chegou o dia da prova e eu estava muito ansiosa, né? E acabei não administrando bem o tempo nas questões, então acabei perdendo um pouquinho de tempo em algumas questões. E no mesmo dia eu comecei também a sentir uma dor, no ombro, exatamente devido à minha questão de saúde, a bursite no ombro, e quase que eu não conseguia entregar a prova, né? Então, quando eu saí da prova, da prova de 2020, da residência, eu já saí sabendo que não tinha feito uma boa prova. Então, eu saí muito triste, eu saí dizendo que eu não queria mais fazer residência, que eu não queria mais saber de estudo, que eu só ia manter o trabalho, né? Então, eu saí assim. E 2021 chegou, que foi exatamente o período em que tirei 3 meses, janeiro, fevereiro e março, para descansar. Não peguei em livros, não peguei em videoaulas, eu tinha um bom material do curso MS, mas naquele momento eu precisava ter uma maturidade para entender onde eu estava errando. E foi aí que eu percebi que eu precisava primeiramente de cuidados, né? Eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a fazer acupuntura, comecei a incluir atividade física no meu cotidiano. Era corrido? Muito corrido, gente, porque eu estudava, eu trabalhava em 2 lugares, eu ia para fisioterapia, para acupuntura, mas tentei levar o processo de uma forma mais leve. Então, a primeira vez que eu tentei a residência, eu estava muito tensa, eu tinha uma autocobrança de ser aquele ano, mas realmente não foi 2020. Veio 2021 e eu tentei levar esse processo de uma forma mais madura, de compreender que cada um ele aprende no seu tempo, né? E eu tinha a minha forma de aprendizagem, né? Então eu levei de uma forma bem mais tranquila. E foi aí que eu fiz algumas provas, né? Entre as provas que eu fiz, teve a seleção pública da Prefeitura de Fortaleza,
que eu consegui fazer através do material da residência do curso MS e fui aprovada em 2020. Então, assim, eu levei todo esse processo com mais maturidade, com mais leveza. Acho que isso foi o principal, o autocuidado, né? E meses após veio a prova da residência. Então, quando veio a prova da residência, eu já estava de outra forma, né? Com outro pensamento. O único pensamento que vinha no dia da prova é que eu fiz tudo que era para ser feito, né? Eu estudei, eu revisei, eu assisti o aulão de véspera, que foi perfeito, foi maravilhoso, a revisão mesmo geral. E levei, assim, com muita maturidade, com muita tranquilidade, e foi perfeito. E fluiu a prova, né? Então, foi ali que veio a minha aprovação. Mas é todo um processo, né? Não é só o conhecimento que você tem que ter para passar na prova. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o autocuidado, que é o principal. Quem é concurseiro, quem estuda para residência, tem que ter muito autocuidado, tem que relaxar, tem que ter um momento de descanso, um momento de lazer, né? E, claro, os conteúdos e a revisão, né? Tudo em dias também. Então é todo um conjunto. Eu não conseguia tirar muito tempo de estudo porque eu tinha outras coisas para me dedicar, como o trabalho, por exemplo. Então eu tirava uma média líquida de estudo entre 1h30 a 2 horas, né? No máximo. Finais de semana é que eu estendia um pouco mais, até 3 horas de estudo, né? Mas reconhecendo também o meu limite, né? E é importante isso, você reconhecer as suas limitações. Perceber que você precisa também de cuidado, né? Manter a saúde em dia. Eu estava mais confiante, eu estava mais leve também, né? E eu sabia, mesmo sendo uma vaga, mas eu sabia que ali eu ia dar o meu melhor naquela prova, naquele dia. E fluiu. Na primeira prova eu estava muito tensa, eu tinha muita questão da autocobrança, né? Que tinha que ser aquele ano a minha aprovação, que eu tinha que passar porque foi um ano de muitas abdicações. Né? Então, eu deixei de ter momento de descanso, momento de lazer, para ficar ali focada nos estudos. E não é bem assim, é todo um conjunto, né? Para você ter essa aprovação. Você precisa ter o conhecimento e também precisa de descanso também. Agora estou na residência, né? É um desafio muito grande, né? Todo dia é um aprendizado, mas eu estou exatamente no lugar que eu queria estar. Passei. Na minha primeira reprovação, eu fiquei muito triste, né? Pensei muito mesmo em desistir. Mas foi aí que eu comecei a ver alguns depoimentos, né, de alguns residentes de turmas anteriores. E eu disse, nossa, é possível. Mesmo algumas pessoas falando que é só uma vaga, que é impossível, que ser residente não é fácil. Eu tentei, eu me permiti, né? E foi isso que me deu forças. Foi ver o espelho de outras pessoas que chegaram lá, né? Então, isso foi uma das coisas que eu consegui, né, absorver. Então, assim, o que eu posso estar deixando de mensagem é que não desistam dos seus sonhos, né, que pratiquem também um autocuidado, acho que isso foi o essencial, né, e, gente, é possível sim, mesmo sendo 1, 2 vagas, é possível. Você tem que realmente manter o foco, né, estudar, revisões, ter um método de estudo, né, ter um bom material, claro que o CMS ele propôs, né, fez parte dessa minha trajetória, mas é todo um conjunto, né, então eu acredito sim e torço por vocês, certo? E não desistam, mesmo que tiver aí uma pedra no meio do caminho, que vocês possam reerguer e seguir em frente.